Pense em uma ocasião em que você foi confrontada pela palavra de Deus. A Bíblia tem o poder para mudar nosso modo de pensar e nossas ações. Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wogemuth, na voz de Renata Santos. Durante as últimas 2 semanas, acompanhamos Nancy na série Devocionais Diários, Dever ou Prazer. Hoje vamos ouvir o que essa série tem causado no coração de algumas mulheres que têm nos acompanhado. Você talvez se identifique com suas histórias. Eu sou esposa de pastor e tendo a me envolver com muitas coisas relacionadas ao ministério, e um dia eu estava correndo, como sempre, e estava a caminho da cidade. E no meu carro, sou tão grata porque Deus soberanamente e profundamente convenceu meu coração que eu estava a caminho do ministério e não tinha tido meu tempo com Ele naquela manhã. Eu estava tentando ter o meu devocional no caminho, minha fast food espiritual, meu alimento espiritual do dia. E era uma estação de rádio cristã. Então eu falei para o Senhor, mas esse é o meu momento devocional, Senhor, aqui mesmo. E Ele disse, não, você não me deixou falar com você. Eu sou tão grata pelo rádio cristão, mas eu temo que muitos cristãos em nossa sociedade acelerada hoje estejam usando isso como um substituto ao encontro com Deus. Eu sou tão grata que Ele me levou aos meus joelhos para fazer um compromisso com Ele de que nunca, mas nunca mesmo passaria outro dia sem me encontrar com Ele primeiro e ouvir diretamente dele. Não ouvir outra pessoa que esteve com Ele, nem ouvir outra pessoa ensinando a palavra. Mas eu decidi que permitiria que Ele falasse comigo e convencesse o meu coração. Que eu daria espaço para que Ele me mostrasse onde eu estou e como Ele me encontra hoje. Essa tem sido a mudança mais significativa da minha vida depois da salvação. Desde que fui salva, mantenho um compromisso com a palavra, com a oração e com um tempo devocional diário. Ainda assim, é impressionante como é fácil, mesmo sendo esposa de pastor, mesmo estando envolvida no ministério, deixar-se levar pela correria e negligenciar o encontro mais importante de todos. Bem, eu sou, como Paulo disse, a principal das pecadoras. Você quer que tudo esteja tão certo nesse tempo devocional e você luta com isso constantemente, mas tenho tentado permanecer, estou continuando na luta. Eu gostaria de compartilhar algo específico sobre ser consistente. Eu cuidei do meu pai por 9 anos. Ele tinha sofrido um derrame. Depois de um tempo, fui ao médico e o médico disse que ele provavelmente viveria cerca de 6 semanas. O médico me encaminhou para um centro de cuidados paliativos. Eu tinha cuidado do papai com essa força que o Senhor tinha me dado. Eu tinha feito tudo com tanta dedicação, mas ali estava a realidade final. Eu tinha que aceitar o fato de que seriam cerca de 6 semanas. E cuidados paliativos significa que estávamos muito próximos ao fim. No dia seguinte, a enfermeira viria falar comigo, para me entrevistar sobre o meu cadastro para os cuidados paliativos para o papai. Fui para a cama. Eu virava de um lado para o outro, orando e chorando, dizendo, Senhor, eu simplesmente não consigo aceitar esse final. Eu não quero falar com a enfermeira amanhã. Eu não quero aquela entrevista. Eu simplesmente... É demais. Eu não consigo lidar com isso. Finalmente consegui dormir. E às 4:30 da manhã, o Senhor me acordou. Minha Bíblia estava ali no chão, onde eu tinha deixado ao lado da minha cama. Eu estiquei o braço e a peguei com a mão, sabe, com aquela fraqueza, para abri-la onde eu tinha parado de ler. Eu estava lendo a Bíblia inteira. Meu marcador estava ali. E quando abri, era 1 Coríntios 15, naquele verso que fala sobre a morte. Comecei a ler e fechei. Pensei, bem, eu não preciso ler isso hoje. Em seguida pensei, não. Ali estava o meu marcador. Eu sabia que eu estava naquele ponto. Eu vou ler. E comecei a ler.
Bem, foi tão difícil ler sobre morte. E ainda assim, Deus começou a agir em mim e a me confortar. E tinha um versículo que diz: mesmo que no nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. 2 Coríntios 4,16. E eu disse: Senhor, deixa eu ver que o homem interior está sendo renovado. Papai era um homem tão bom. Não permita que eu foque no corpo dele se deteriorando. E quando a enfermeira dos cuidados paliativos chegou, eu estava pronta para atendê-la. Foi um momento muito especial. E sabe, aconteceu no meu tempo devocional diário. Aconteceu na minha leitura do dia a dia. Eu não estava buscando uma palavra. Gostaria de encorajá-las a permanecerem consistentes no seu tempo devocional. Sou grata porque quando me tornei uma nova criatura, Deus penetrou sua palavra no meu coração não apenas por meio do Espírito Santo, mas por meio de homens e mulheres capacitados que Ele colocou na minha vida, que sabiam articular a verdade, que me desafiaram, que me fizeram querer entrar naquele livro. Há algumas pessoas a quem Deus abençoa com o dom de articular suas escrituras de uma forma que faz você querer entrar ali e cavar a verdade por si mesma. Eu tive um problema de coração. É chamado de dureza de coração. Eu não sei se alguma de vocês já passou por isso, mas houve momentos em minha vida em que eu me afastei de Deus, porque ou estava com raiva dele ou estava com raiva de mim mesma. E isso causou dureza no meu coração. E às vezes, por causa dessa condição, eu não conseguia entrar na sala do trono. Mas eu ouvia cânticos de louvor que me apontavam de volta para cima. E ele me lembrava de que ele é quem levanta a minha cabeça. E em segundo lugar, apenas alguns anos atrás, eu estava lendo aquela passagem em que Samuel falou com Saul. E Saul também tinha se tornado duro de coração. Mas Samuel disse que, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15:22. E Deus usou isso para me lembrar que, mesmo quando eu não sabia o que dizer diante dele, eu podia sentar ali silenciosamente. E a obediência de levantar cedo pela manhã, quisesse eu ou não, e sentar ali, e abrir minha Bíblia, e olhar e apenas tentar ficar ali, e capturar minha mente e não deixá-la divagando por aí, mas apenas sentar ali e esperar. Essa obediência, com o tempo, se tornou uma fonte para mim. E eu louvo ao Senhor, porque eu estava secando, mas Ele me encontrou. Bem, eu sou tão abençoada, tenho tantas amigas maravilhosas na minha vida. Toda quarta-feira nós temos um grupo de avós. Começamos com a escritura e começamos apenas orando por nossos netos, mas focando em um hino e na palavra. E é tão especial. Eu só quero louvar ao Senhor pelas pessoas maravilhosas que Ele continua colocando na minha vida para me ajudar a ser mais parecida com Ele. E elas são modelos tão incríveis. Mas de qualquer forma, eu quero aceitar esse desafio dos 30 dias. E eu quero me tornar mais parecida com Jesus. Ouvimos mulheres falarem sobre o poder da oração e do estudo bíblico na vida de um cristão. Essas mulheres têm acompanhado nossa série atual chamada Devocionais Diários, Dever ou Prazer. Você ouviu uma das mulheres mencionar o desafio dos 30 dias. Nancy DeMoss Wogemuth nos encorajou a separar algum tempo todos os dias pelos próximos 30 dias para ler a Bíblia e orar. Aqui está Nancy para nos contar mais. Tem sido uma bênção enorme ouvir muitas mulheres voltarem e me contarem o que aceitar esse desafio significou em sua vida e em seu caminhar com o Senhor. Eu realmente quero encorajá-la a dar um novo começo à sua vida devocional diária. Talvez você já tenha tentado antes e por algum motivo acabou desanimando ou se afastando. Mas sempre é tempo de recomeçar. Que tal assumir um compromisso simples de apenas 30 dias e dar esse primeiro passo novamente? Diga: Senhor, pela Tua graça,
estou disposta a aceitar esse desafio e a me comprometer a passar um tempo a sós contigo, todos os dias, pelos próximos 30 dias. E deixe-me dizer, ao aceitar esse desafio, talvez algum dia específico você simplesmente esqueça ou não tenha conseguido separar o tempo. Não desanime. O inimigo quer impedi-la de entrar na palavra. E ele fará você se sentir como uma fracassada, como se não pudesse continuar. Apenas levante, comece de novo e diga: Senhor, é o desejo do meu coração passar esse tempo contigo. E você descobrirá que o seu relacionamento com o Senhor será tão abençoado, tão fortalecido, e você começará a caminhar naquele relacionamento íntimo com Deus para o qual Ele te criou. Obrigada, Nancy. Nós realmente esperamos que, se você não está passando tempo a sós com Deus todos os dias, você responda ao desafio dos 30 dias da Nancy. Talvez pareça uma boa ideia, mas você nem sabe por onde começar. Temos uma ferramenta que vai ajudar você a criar o hábito do estudo bíblico pessoal. É um livreto digital do Desafio de 30 Dias de Leitura da Bíblia. Nesses 30 dias, vamos percorrer o livro de Atos juntas. Ao aprender sobre a história da igreja primitiva e o plano de Deus para a igreja como um todo, você também descobrirá um chamado individual para ser fiel ao Senhor e compartilhar o Evangelho. Você só precisa efetuar com uma doação de qualquer valor por Pix ou cartão. Acesse a aba Doações no site para ver os detalhes de como fazer essa doação. Em seguida, nos notifique por e-mail, anexando o comprovante para que possamos enviar o arquivo digital em PDF. Nosso e-mail é contato@avivanossoscorações.com. E na segunda-feira, escutaremos o testemunho maravilhoso da nossa querida amiga e irmã, Colleen Chao. Ao enfrentar um diagnóstico terminal, o desespero é uma reação natural. Mas Colleen aprendeu que, em vez disso, quando mantém os olhos no céu, ela experimenta esperança e alegria. Caminhe pelas Escrituras com Colleen enquanto ela lança uma visão da glória e da bondade que aguardam o santo que sofre. Salmo 90, uma oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Esperamos que você tenha um ótimo fim de semana e que possa se juntar a nós novamente na segunda-feira. Aguardamos você aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.